Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Cristiana e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a convecção natural. Então, nas sessões anteriores, nos vídeos anteriores, nós estudamos a convecção natural sobre uma camada limite laminar adjacente a uma placa vertical aquecida. Então, o escoamento era em regime laminar. Isso significava que a gente consegue soluções mais analíticas, ou pelo menos, nesse caso, né, foi uma solução por similaridade, já que quando a gente compara, por exemplo, a convecção forçada com a convecção natural, pelo fato dela ser gerada pelas diferenças de densidade causadas pelas diferenças de temperatura, já exige uma solução simultânea das equações de conservação da quantidade de movimento e da energia. Aí a solução analítica já fica mais complexa. Então, foram apresentadas, ou foi apresentada, uma solução por similaridade. E a gente viu também, pelo menos por alto, né, qualitativamente, um pouco sobre a transição entre o escoamento laminar e turbulento. Só que o escoamento turbulento, como ele é mais complexo que o escoamento laminar, não existe ou não foi apresentada uma solução por similaridade, ficou apenas qualitativo. Nesse item, agora nesse vídeo, eu vou apresentar algumas correlações empíricas para geometrias imersas mais comuns, ou seja, eu estou na convecção natural externa e vou trabalhar algumas geometrias mais comuns. Então, a primeira delas é, é a placa plana, tá? Mas antes de entrar na placa plana, vamos falar um pouquinho sobre a forma geral das correlações que são apresentadas. Então, de uma maneira geral, a gente pode falar que o número de Nusselt médio ou global, ele vai ser dado, né, pela definição dele como HL sobre K, onde, como eu estou trabalhando aqui o número de Nusselt médio ou global, esse H também vai ser o coeficiente convectivo médio ou global. E muitas correlações são dadas na forma da dependência apenas com o número de Rayleigh. Então, uma constante vezes o número de Rayleigh elevado a um expoente n, onde o número de Rayleigh ele é o produto entre o número de Grashof e o número de Prandtl e pode ser dado por essa expressão. Então, G, a gravidade, beta, para gases ideais, ele seria 1 sobre T, onde T é a temperatura absoluta, Ts menos T infinito, que seria a diferença entre a temperatura da superfície e a temperatura do fluido quiescente, Mi e alfa, viscosidade cinemática e difusividade térmica, e o principal aqui, L, que seria uma dimensão característica, depende da geometria que a gente está trabalhando. O expoente N, quando o escoamento é em regime laminar, ele vale 1/4. Para escoamento turbulento, ele vale 1/3. E é importante que essas propriedades, então, Mi, alfa e, quando necessário, o beta, vão ser avaliadas na temperatura de filme. E essa temperatura de filme é a média entre a temperatura da superfície e do fluido. Então, a primeira geometria, né, a placa vertical com a condição de contorno de temperatura superficial constante. Então, a forma é essa forma geral. E aí, para escoamento laminar, ou seja, o Rayleigh entre 10 elevado a 4 e 10 elevado a 9, a gente tem o n igual a 1/4, né, igual eu coloquei no slide anterior, e essa constante c seria 0,59. Se o escoamento for turbulento, o n é igual a 1/3 e essa constante c vale 0,1. Bom, essas equações são, essa correlação é uma correlação simples e mais geral. E é diferente, né, para laminar e turbulento. Para todo o intervalo de Rayleigh, o Church e o Shu propuseram uma equação mais precisa, que seria essa daqui. Tá? Ela é mais complexa, mas ela é mais precisa. Então, o Nusselt médio, HL sobre K, então uma constante, mais outra constante vezes Rayleigh elevado a 1/6, e isso tudo aqui. Então, a gente percebe que agora está dependendo também do número de Prandtl, que é a Mi sobre alfa, né? Então, continua dependendo das mesmas variáveis. E isso tudo elevado ao quadrado. Então, isso vale para todo o intervalo de Rayleigh. Porém, se eu tiver escoamento laminar, ou seja, Rayleigh menor que 10 elevado a 9, essa correlação ela fornece melhores resultados. Aí ela acaba sendo mais simples de aplicar também. Se eu trabalhar com a condição de contorno de fluxo de calor constante na superfície, em vez de temperatura superficial constante, o que vai acontecer? A diferença de temperatura varia com x, porque o que a gente observa? Se eu tenho uma placa vertical,
Quando eu tenho uma temperatura fixa, o fluxo de calor varia com x. Quando eu tenho fluxo de calor constante, a diferença de temperatura varia com x. Então, a literatura indica, né, que as correlações para placas isotérmicas podem ser utilizadas, porém, o Nusselt e o Rayleigh eles têm que ser definidos em função, né, da diferença de temperaturas no ponto médio da placa, que ele chama aí de ΔT em L sobre 2. Ele pode ser assumido como sendo TS em L sobre 2 menos T infinito, tá? E então, o meu H, meu coeficiente, seria o fluxo dividido por essa diferença de temperatura no ponto médio da placa. E ele fala que a diferença de temperatura, então, em qualquer posição vai ser dada em função dessa diferença de temperatura também. Então, eu posso estimar a temperatura em qualquer posição por essa expressão, conhecendo-se a diferença de temperatura no ponto médio da placa. A relação que a gente tem é para cilindros verticais. Se eu tiver um cilindro vertical, eu ainda posso usar as mesmas correlações para placas planas. Porém, tem uma condição. Isso é válido se a espessura da camada limite for muito menor do que o diâmetro do cilindro. Só que em engenharia, né, a gente não pode falar é muito menor, muito maior. A gente tem que ser mais preciso, tem que definir melhor isso daí. Então, essa condição pode ser satisfeita quando essa equação aqui for obedecida, ou seja, a razão entre o diâmetro do cilindro e o comprimento dele for maior do que 35 dividido pelo número de Grashof elevado a 1/4. Então, o Rayleigh vai ser, no caso, Grashof vezes o Prandtl, então o Grashof pode ser obtido pela razão entre número de Rayleigh e número de Prandtl. Bom, esse vídeo ficou mais curto, mas é só porque o próximo tópico fica muito grande, então eu resolvi cortar e começar em outro. Obrigada pela atenção.